dia 1º de dezembro é a colheita do ciclo entre Marte e Vênus, que vai acontecer às 2h27 da madrugada do horário de Brasília, afetando relacionamentos, amores e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos conversar um pouco sobre esse movimento. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação para quem não quiser assistir o vídeo todo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e pessoas com quem vocês acharem que tem interesse por esse tipo de informação. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E os temas da Vênus, como eu sempre falo aqui, é amores, relacionamentos, parcerias, acordos, amor próprio, amor que damos aos outros, né? Tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é estético, tudo aquilo que tem um senso artístico, diplomático, harmonioso. E o Marte vem com a agitação, com a força, né? Com o impulso necessário para buscar as coisas que a gente precisa. Eu chamo de força guerreira interior. Então, quando Marte e Vênus se encontram, a gente tem uma energização do campo de Vênus. A gente tem uma Vênus energética, apaixonada, impulsiva, guerreira, com força suficiente para agir. E principalmente porque ela está em Sagitário, então ela é muito fogo, né? É um planeta de fogo e a Vênus passando por um signo de fogo. Então traz muita intensidade, é muita impulsividade, um entusiasmo que muitas vezes vai além do necessário, pode levar a gente a agir de qualquer maneira, levado aí pelas paixões, né? Por essa coisa de Marte, um certo tesão, por assim dizer, de movimentar as coisas, de fazer acontecer. E muitas vezes trazer resultados que a gente não estava querendo, né? Só sai fazendo. Então, nas finanças ali, o impulso pode ser para gastar muitas vezes e não pensar direito. Teve aí movimentos de Black Friday, tudo isso impulsiona o campo de Marte e Vênus, impactando diretamente na nossa vida. Por isso que quanto mais a gente entender desse ciclo e dessas energias, melhor a gente vai conseguir lidar com elas. Porque essa impulsividade pode ser necessária para alavancar nossos negócios, para alavancar nossos projetos e objetivos, mas pode ser prejudicial se a gente não souber direcionar, como vocês vão ver lá na mandala. Esse foi um ciclo iniciado em 2021 que vai finalizar somente em 2024. Ou seja, tem um período muito longo aí para ser trabalhado, né, de quase 3 anos. A primeira conjunção aconteceu no dia 13/7 de 2021, aos 19 graus do signo de Leão. Então trouxe essa questão do signo de fogo, né? Foi ali que começou a movimentar, então tem muita garra, muito questão de brilho pessoal, uma Vênus que quer aparecer, quer reconhecer, tudo isso está nessa energia que está sendo desenvolvida nesse ciclo. Porém, não foi só uma conjunção, nós tivemos mais duas. A segunda no dia 16/2, acontecendo aos 16 graus de Capricórnio, e a terceira no dia 6/3 aos 0 graus do signo de Aquário. Então, se o eixo já estava sendo trabalhado ali na primeira conjunção, quando aconteceu em Leão, a terceira, né, que foi o momento em que houve o fechamento assim desse impulso, né, dessa fagulha para iniciar esse ciclo, aconteceu no signo de Aquário. Então tem uma relevância muito grande. Vocês sabem que já me acompanham aqui no canal que tudo que acontece em Aquário é muito importante, a gente dá muito destaque sim, porque estamos em fase de transição entre eras, não custa nunca lembrar disso, e a gente precisa prestar atenção nessas energias, como que a gente pode aproveitá-las da melhor forma. Dito isso, essa energia só começou a crescer lá no dia 16/9 de 2022, com a primeira quadratura, que aconteceu com o Marte a 14 graus de Gêmeos e a Vênus a 14 graus de Virgem. E eu falei sobre esse movimento, né, da passagem da Vênus ali por Virgem, qual seria a importância, e vale a pena assistir esse vídeo para entender melhor, porque isso tem um impacto aqui. E agora chega o momento da colheita, né, o auge desse ciclo, que a gente começa a ver os resultados no dia 1 de dezembro, acontecendo aos 18 graus de Sagitário e 18 graus de Gêmeos. E ver agora o que vem à tona, né? Se as ações foram necessárias para alcançar os resultados, a gente ainda precisa empregar mais energia, mais força para ter
aí os desfechos, né, alcançar aquilo que a gente se propôs. E vamos ter até o dia 5 de fevereiro de 2023, que é quando iniciam as finalizações. Então vai pegar esse prazo aí de 2 meses e agilizar o máximo possível, né? Já é praticamente final do ano, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa, de aproveitar essa energia de acordo com a reflexão de cada um, de acordo com o que foi visto aí, que aconteceu nesses períodos que eu estou falando, para direcionar e aproveitar e colher aí os benefícios. E essa finalização de ciclo só vai acontecer no dia 22 de fevereiro de 2024, ou seja, praticamente um ano depois da quadratura minguante, a gente vai chegar ao fim do ciclo de fato e início de um novo. Então tem todo esse período aí enorme para trabalhar. Lembrando que quando a gente inicia a finalização, não quer dizer que não dá tempo de fazer mais nada, ainda pode ser feito muita coisa, desde que a gente tenha consciência e consiga aproveitar isso. E mostra, né, a importância desse ciclo. Foram necessárias 3 conjunções para iniciar o desenvolvimento dessas energias. E está durando esse período todo, porque a Vênus vai fazer 2 retrogradações, uma em 2021 e outra em 2023, e Marte que está retrógrado, né, até agora. Então segue aí um período maior por conta disso, mas mostra também as oportunidades e como a gente pode aproveitar isso. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada na mandala, né? Qual é o recado para a gente entender aí mais ainda essas energias da oposição, da colheita, para que a gente consiga empregar na nossa vida, aproveitando melhor aí esse potencial. Dá uma olhada porque tá bem legal. Vamos olhar então a mandala, né, do dia 1º de dezembro, quando acontece a oposição, né, ou seja, a colheita, o auge do ciclo entre Marte e Vênus. Vai acontecer às 2h27 do horário de Brasília. E está aqui a Vênus a 18 graus e 47 minutos do signo de Sagitário. Então, para quem não viu o vídeo do ingresso da Vênus em Sagitário, é importante também para entender essa energia que a gente vai falar aqui. E o Marte a 18h47, retrógrado ainda do signo de Gêmeos. E também, para quem não viu o vídeo sobre o Marte em Gêmeos, eu recomendo que veja para entender melhor, né, um escopo maior aí dessas energias. Bom, aqui na oposição a gente já pode ver que a Vênus a 18h47 também vai formar um sextil com Saturno a 19h51. E esse Saturno ainda está em trígono com Marte a 18h47. Então a gente tem aqui uma oposição, um sextil e um trígono. O que isso quer dizer? Basicamente que o que é o auge, né, a colheita do que foi plantado a partir do dia 13/7 de 2021. Olha onde a gente está voltando, né, com esse aspecto. É um ciclo que vai durar até 2024. Então é importante a gente prestar atenção, porque o movimento de Vênus e Marte, conforme eu falei lá no início, vai ter muito impacto nas questões financeiras, né, na questão das relações em geral. E para que essa colheita ocorra, a gente precisa ter uma estruturação, uma responsabilidade sobre os temas das finanças, dos relacionamentos, né? Mesmo que seja necessário aprofundar algumas coisas, é importante fazer isso, mas também que a gente tenha a capacidade de agir pensando dessa mesma forma. Como eu falei no vídeo do Mercúrio, da oposição de Mercúrio e Marte, o Saturno ia desenvolver um papel muito importante aqui também. Ele continua, né? Essa energia entre os dois continua, apesar de que o Marte está afastando devido à retrogradação. Mas essa energia segue, a gente precisa colocar isso aqui para funcionar ativamente, para que a gente consiga colher aqui. Porque o Marte disperso em Gêmeos, o que eu estou falando já tem bastante tempo, né? Desde que ele ingressou em Gêmeos, ele vai sair fazendo e acontecendo, muitas vezes por impulso, muitas vezes pelo esse dinamismo do próprio signo de Gêmeos. Às vezes as ações ainda não vão ser tão concretas o suficiente, algo mais, como se fosse algo mais intelectual, mais
Não necessariamente, porque senão você estaria só pensando em agir, mas essa ancoragem daquilo que é necessário fazer, daquilo que é necessário direcionar das nossas atitudes é vital para que a gente tenha esse resultado, porque senão as ações que foram pensadas para os temas da Vênus não vão dar resultados. A chance é que o Marte faça a Vênus ser mais impulsiva, né? Torne ela ainda mais impulsiva do que ela já está devido ao signo de Sagitário, e aí se perca nisso e não alcance os resultados, gerando talvez até uma frustração. Apesar de que eu geralmente falo de frustração com Netuno, mas se a gente observar, ó, a Vênus está aproximando de Netuno, né? Netuno a 22 de Peixes, ela vai formar uma quadratura aqui com Netuno, em breve. Então já tem esse desenho acontecendo. E o que a gente precisa fazer é se responsabilizar, né? Acima de qualquer coisa. Quando eu sempre falo dos planetas envolvidos com Saturno, a gente precisa trazer a responsabilidade para nós mesmos e evitar ao máximo a terceirização de culpa de todos os sentidos. É muito cultural isso, a gente falar que é por conta do que está acontecendo no mundo, da economia, da política, das pessoas, meu pai, minha mãe, não sei o que, não sei o que. A gente sempre tenta transferir para o outro a responsabilidade. E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de aprender e alcançar melhores resultados. Porque no final das contas é isso que a gente precisa. Então eu tenho aqui uma energia muito forte com o Saturno, né? A Vênus e o Saturno estão terminando o seu ciclo, mas ainda assim pode ser empregado essa questão da estrutura, essa questão de aterrar, né? De ter o pé no chão, como eu sempre brinco aqui, e sem muito pragmatismo, negativismo, nem nada disso, mas no sentido de alcançar aquilo que a gente se propôs, aprendendo as lições, porque aí a gente consegue garantir os resultados, porque senão a gente cai na dispersão, a gente fica perdido, né? Principalmente se a gente, dentro desse período todo aí que o Marte está retrógrado, se a gente não reviu a nossa forma de agir, a nossa impulsividade, a nossa necessidade de realização dos nossos desejos de qualquer maneira. É uma energia muito boa, né? O Marte aqui fica super dinâmico, mas esse dinamismo precisa ser direcionado. E uma forma que, pelo desenho dessa mandala, é possível fazer isso é estruturando. Mas aí, como é um trígono, é algo que a gente ignora. E essa finalização vem só em 2024. Então a gente tem esse prazo enorme aí para trabalhar. E está sendo um ciclo de muita importância. Por isso que a gente precisa ativamente implantar isso daqui, né? Colocar essas forças, empregar essas forças para conseguir direcionar, dar um foco, né? Deixar esse Marte menos desorientado, por assim dizer. E aí a reflexão tem que ser, como andam as ações da minha vida, né? O que eu fiz em relação às finanças, aos relacionamentos, ao amor próprio, né? Como anda aí o meu desejo, o meu tesão, não só sexual, mas pela vida em si, como anda isso, o que eu posso fazer para trabalhar isso. E aqui também a gente poderia falar que lá no início, né, quando houve a conjunção em 2021 e depois tivemos mais 2 vezes em 2022, o que foi despertado, né, de relacionamentos, de amor próprio, tudo isso também vem à tona. E é como eu sempre falo nesses vídeos que tratam de auges de ciclo, né, de colheitas, no caso aqui o aspecto chama oposição. Se ainda não deu resultado, a gente tem um período até iniciar a finalização, o que vai ocorrer no dia 5 de fevereiro de 2023, para colocar, agir, né, realizar tudo que a gente se propôs, ou tudo que estava querendo, que muitas vezes eu falo que a gente se propôs, mas as pessoas pensam, mas eu não queria fazer nada, eu não queria nada disso.
mas muitas vezes começou ali um efeito. O que vocês precisam entender é o seguinte: a manifestação acontece, ponto. Isso é indiscutível. O que acontece em cima é como o que está embaixo, segundo o princípio hermético da correspondência. Então, se muitas vezes eu não pego essas energias que estão, por assim dizer, pairando para nós e dou um direcionamento para elas, elas se manifestam de uma forma, às vezes, indesejada na nossa vida. Então, pode ser que no dia da conjunção começou ali um problema nas relações, ou uma dificuldade na autoestima, ou essa força de Marte, né, veio muito forte e algo ali que, né, impulsionou uma relação, né, uma relação no geral. Não fiquem só pensando nos amores, né, nos relacionamentos amorosos, mas nas relações como um todo, impulsionou isso e agora vai vir um resultado aí do que foi, né? Que era aquilo que a gente começou a viver lá atrás. E se não tem a consciência, a manifestação vai ocorrer. O que a gente precisa pensar é o seguinte: a astrologia nunca é determinista, como eu repito aqui sempre, mas a manifestação das energias acontecem independente da nossa vontade. O que a gente pode fazer é ter a consciência e quanto mais a gente entender desses aspectos, dessas conversas entre os astros, por assim dizer, melhor a gente consegue direcionar e evitar manifestações indesejadas. Mas, de toda forma, as energias acontecem para a gente, sempre. Podem observar, façam uma reflexão mais profunda que vocês vão ver que começou alguma coisa no sentido de relacionamento, sim, a partir de 2021. Então é isso, né? É que a gente precisa aqui então é dar uma estruturada para esses dois, uma firmeza, né? Um chão para eles continuarem desenvolvendo aí, alcançar os resultados até que o ciclo se encerre em 2024. É um período longo, né? Lá em fevereiro de 2024. São quase 3 anos de desenvolvimento entre esses dois aspectos. E em 2023 eles vão chegar numa aproximação, mas não fica em grau exato. Então ali tem um momento que pode começar a encerrar, mas depois a Vênus entra em retrogradação. Vai ser um movimento muito importante para o ano que vem, já adiantando isso para vocês, que é bem legal, mas a conjunção, de fato, de grau exato, só vem em 2024. Portanto, essa energia segue sendo trabalhada até lá. Então é isso que eu vejo de assim mais forte, né, mais importante nessa mandala, para a gente trabalhar aí e alcançar com maior liberdade, com maior consciência, os objetivos, as nossas metas, realizar nossos desejos e aproveitar o máximo dessas oportunidades que a astrologia traz para a gente. Então esse ciclo maior agora é aproveitar de acordo com o que foi possível fazer, né? A gente tem até 2024 para empregar nos relacionamentos em geral, não é só essa coisa de amores, né? Não é relacionamento amoroso, mas na inter-relação como um todo, nos contatos, nas pessoas. Lembra lá da Vênus em Virgem, né? Aqueles contatos que a gente identificou que seriam úteis para a gente movimentar as nossas coisas. É nisso que precisa ser pensado. A gente precisa pensar também na nossa capacidade de ação para alcançar os objetivos, né? Então, da questão das finanças, da questão dos relacionamentos aí, a gente precisa fazer essa reflexão. O que ainda precisa ser feito? Como que eu posso empregar, né, ancorando aquela energia lá que de acordo com o Saturno mostrou, como que eu posso materializar resultados concretos? Então é nesse sentido. As minhas ações estão sendo muito bem pensadas ou eu só estou fazendo porque eu estou nessa impulsividade do Marte em Gêmeos e da Vênus em Sagitário? Ou eu vou colher os resultados ou as minhas ações vão ser tiros no escuro, né? É como se estivesse se debatendo ali
e não consegue alcançar as coisas. Então, esse tipo de reflexão, junto com os acontecimentos que vocês mapearam de acordo com as datas que eu falei, é que é importante para vocês conseguirem se nortear melhor de acordo com essa energia de Marte e Vênus. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava preparando esse vídeo é que a primeira conjunção aconteceu em julho de 2021. Em julho de 2021 a gente estava vivendo toda a questão do confinamento por conta da pandemia. Então me parece, fazendo aqui uma correspondência, né, de acordo com o princípio da correspondência, naquele momento a primeira conjunção não seria suficiente para que a gente conseguisse desenvolver. Então foram necessários outros 2 momentos de conjunção para empregar essas forças, né, para alavancar isso e a gente conseguir meio que, não digo reverter tudo o que aconteceu durante a pandemia, porque isso, né, seria impossível, mas para que a gente conseguisse ter uma energia suficiente, pelo menos acontecendo nos céus, né, para que a gente conseguisse mover os nossos objetivos e recuperar, sair daquele momento, alcançar novos patamares, porque voltar como era antes não tem jeito. Eu já falei isso em outros vídeos, não só em relação à pandemia, mas pelo próprio fato da transformação, né, da transição da era de Aquário. Então não tem como a gente retroceder tudo isso, mas tem como pegar o que a gente aprendeu, pegar as nossas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, e aplicar tudo isso a nosso favor. É esse que é o trabalho da gente entender essas energias, que eu não estou falando isso aqui à toa, eu não estou gastando o meu tempo aqui para falar porque é tudo muito bonitinho. Vocês percebem que eu nem tenho tanto essa abordagem de questões mais de signo. O foco aqui, como diz a descrição desse canal, é pegar algo e materializar resultados, né? Para passar essa visão para vocês de como que pode ser aproveitada a astrologia de verdade, né? Um saber aí antiguíssimo que a gente aprendeu a desprezar recentemente, ou fica naquela coisa que é mais superficial dos signos, nada contra quem faz, mas a proposta aqui é que a gente consiga usar isso de verdade no nosso dia a dia, e para isso a gente precisa aprofundar, né? Buscar o Saturno, buscar entendimento, consciência, maturidade, né? Agir com responsabilidade. Uma última reflexão sobre a forma de ação é que hoje em dia a gente é levado muito a pensar que só fazer as coisas vai dar o resultado. A gente vê muito a fazer de qualquer jeito é melhor do que não fazer. De fato, quando a gente está com o campo da ação paralisado, fazer alguma coisa tira a gente da inércia e isso é muito bom. Mas, por outro lado, fazer de qualquer jeito não ajuda a alcançar as nossas metas, a atingir nossos objetivos. Então fica aquela coisa assim, eu vou lá e faço, sempre pensando na próxima coisa, né? Já tem até um nome para isso, a síndrome do pensamento acelerado, está sempre buscando alguma coisa, a mente está funcionando numa velocidade que talvez não ajuda a implementar as coisas, a fazer as coisas funcionarem, e lá na frente, daqui a um tempo, a gente acorda e vê que não fez nada. A gente tem a ilusão de que fez um monte de coisa, né, de que agiu e que experimentou aquilo, mas no final a gente só simplesmente foi levado por um dinamismo, uma impulsividade muito grande e não alcançou os resultados. É isso que eu vejo muito desse Marte em Gêmeos, né? Desde que ele ingressou em Gêmeos, eu estou vendo esse dinamismo, que por um lado é muito bom, que ajuda bastante, mas por outro lado acaba que leva a gente por uma impulsividade e o resultado ali nem sempre vem, ou está desfocado, né? Eu estou aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e nada dá um resultado concreto, né? Não constrói alguma coisa de fato e pode gerar muita frustração. E a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor e não a ficar à mercê dessas energias que se manifestam de qualquer forma quando a gente não tem consciência. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo.
Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser consulta, saber mais sobre o mapa, saber sobre os trânsitos, como que esses movimentos estão afetando aí o seu mapa e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.